noite, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre recolocação profissional, né, do mercado de trabalho. Quero que vocês me coloquem aqui quais são os principais desafios que vocês têm, quais são as dúvidas que vocês têm para a gente poder aqui desenrolar essa live de hoje, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Vivian Castanheda, eu sou idealizadora do Abrindo Portas, esse Instagram que vocês seguem. Obrigada aí para todo mundo que está me acompanhando, espero que todos estejam curtindo. Eu procuro sempre no Instagram colocar oportunidades, colocar um pouquinho do meu dia a dia, né? Sempre mostrando que eu tô sempre me atualizando, que eu tô sempre fazendo coisas para melhorar, porque a vida é assim, a gente até morrer a gente tem que estar buscando evolução. Mas além de tudo isso, eu sou gestora comercial, trabalho na área de vendas há 22 anos, também sou coach palestrante e recentemente, oi Lu, boa noite! Recentemente, junto até com a Lu, sou idealizadora, né, com mais 16 autores deste livro maravilhoso, meu filho, meu xodó, que é o Que a Vida Ensina Compartilha-se. Por isso que eu compartilho aqui sempre com vocês tudo que eu gosto, que eu consigo, e para buscar muitos conhecimentos, um pouquinho do que eu tenho de conhecimento e do que eu aprendi. Mas além de ser gestora, de ser coach palestrante, eu sempre brinco, né, em todas as minhas palestras. Eu também sou boxeadora, quem aqui me segue sabe disso, sou cantora e também torcedora do Corinthians. Quem aqui torce pro Corinthians? Oi, Dava, querida! Olha lá, eu falando de futebol e você falando que não gosta muito, mas eu sempre brinco com a questão, por quê? Porque o esporte para mim é muito importante, muito mesmo. No esporte a gente aprende como ser competitivo, como que a gente trabalha em grupo. E por conta da minha história, né, fui gostar muito de futebol. E quem já lê um pouquinho da minha história sabe por quê. E é isso, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre a recolocação profissional. Quem aqui já tem, dentro de tudo que faz, o perfil no LinkedIn? Porque isso é muito importante. Oi, professor, falei do boxe, ou meu professor de boxe entrando aqui também. Ai, que legal. E todo mundo aqui tem perfil no LinkedIn, todo mundo busca oportunidade no LinkedIn. Então eu falo sempre um pouco do LinkedIn, porque o LinkedIn ele é perfeito para quem está em busca de recolocação, porque lá, além de ter muitas oportunidades, a gente também aprende muito, né? Tem muito conteúdo, a gente compartilha muitas informações e a gente faz muito network. Então, para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, né? A gente tem que estar antenado, tem que fazer network. O que é network? Nada mais do que relacionamento. A gente usa muito essa palavra que está em inglês, mas é relacionamento, a gente tem que se relacionar. A gente brinca, né? Eu sempre falo que é muito importante estar na fila do banco, no açougue, na padaria, até no velório. Vamos fazer relacionamento, vamos fazer networking. Por quê? Porque quem sabe a pessoa que está na sua frente, ela é a pessoa que precisa, sei lá, de um candidato, de uma pessoa para a empresa, né? Ou até seja um cliente, isso é muito importante. Sejam muito bem-vindos todo mundo que está vindo aí. Muito obrigada a todo mundo e vamos lá. Se tiver já dúvida, vamos colocando aqui. Então, quem ainda não tem um perfil e está buscando uma recolocação, é mais do que necessário ter um perfil no LinkedIn, tá bom? Pois um dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre o LinkedIn, né? Até tô procurando parceiros para a gente poder conversar. Meu amigo querido Henrique, a gente está ajustando as agendas para a gente falar um pouquinho mais sobre LinkedIn. Mas é isso, é muito importante, tá? Então eu queria que aqui vocês colocassem para mim quais são as principais dificuldades da recolocação no mercado de trabalho para a gente poder começar a desenrolar, tá?
Mas para isso, eu também quero fazer uma pergunta para vocês que estão buscando a recolocação. Se vocês, quando buscam a recolocação, se vocês estão buscando o que a alma de vocês realmente quer fazer, que vocês se desenvolveram, ou vocês estão buscando qualquer coisa no mercado de trabalho e aí não conseguem mesmo nenhuma oportunidade. Oi, Marcela, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Maitê, você tá aqui também, muito bom. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Se deixar, vou ter que ficar falando boa noite para todo mundo. Então, beijo para todo mundo. Então, eu vou deixar uma perguntinha aqui para todo mundo, que é muito importante. O que vocês querem ser quando crescer? Porque quem está buscando uma recolocação, ela é muito importante saber o que a gente realmente quer ser quando crescer. Poxa, Vivian, mas eu já sou crescido? Como assim? Não entendi a pergunta. Pois é, quando eu estou entrevistando as pessoas, quando eu estou sempre buscando montar a minha equipe, né? A gente está sempre contratando as pessoas. Muitas pessoas com o currículo tá lá 5 meses, 6 meses e fica pingando de empresa por empresa. E quando eu converso com essas pessoas, elas sempre me falam, eu sempre fui o que eu fiz, mas o que você gosta de fazer? Porque daí começa a falar, eu fiquei 5 meses, mas eu não fiquei mais porque o chefe era chato, porque a empresa não reconhecia o meu trabalho. E assim vai colocando desculpa sempre na outra empresa, né, na empresa que contratou, mas esquece de olhar se é realmente isso que a pessoa gosta, né? Então aqui a Regina está falando, eu sou especialista na área administrativa em vendas, mas iniciei alguns cursos na área de terapia alternativa, pois me apaixonei. Devo colocar os cursos de terapia no LinkedIn? Depois a gente fala sobre isso, tá, Regina? Vamos falar agora principalmente sobre essa questão de estar buscando a recolocação, mas não gosta daquilo que faz ou não dá certo, né? Então, eu que trabalho na área de vendas também, quando vou recolocar uma pessoa, quando vou entrevistar, eu pergunto sempre o que você quer ser quando crescer, por quê? Porque será que ela realmente gosta de trabalhar em vendas ou sempre trabalhou em vendas, mas não se encaixa em vendas e por isso não está dando certo com isso, com essa posição e por isso fica 5 meses numa empresa, 6 meses na outra empresa e sempre vai colocar culpa na empresa porque o primeiro é o chefe que não gosta, o segundo é porque a empresa não está de acordo com os princípios e sempre vai buscando uma desculpa. Então vamos pensar muito nisso, se o que a gente está fazendo hoje e que não está dando certo, e por isso eu estou ficando que eu estou ficando pouco tempo nas empresas, se eu estou realmente dentro da área que realmente a minha alma quer e gosta de fazer. Senão a gente vai ter que reinventar a nossa história, que foi no meu caso isso. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Então, por quê? Porque a gente tem que saber qual é o legado que a gente vai deixar no mundo, né? Para que eu tô indo em busca? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, as coisas elas fluem muito. Então, isso é muito importante a gente pensar para a gente poder não se sabotar. Porque a sabotagem é um dos principais... as nossas principais barreiras para a gente poder se recolocar no mercado de trabalho. A gente se sabota o tempo todo. Bom, sobre currículo, né? Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar, Vivian, mas eu mando currículo, a pessoa não me retorna. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, que é, como que tá o seu currículo? Você tem preenchido ele corretamente? Se vocês corrigem a parte gramatical, né? Se tem algum erro de português, se está bem alinhado, isso também é um dos fatores de poder ter problemas de não ser aprovado numa recolocação. Se eu mando um currículo e tem coisa errada, o recrutador automaticamente já elimina. Então a gente tem que pensar muito nisso e analisar. E no currículo precisa conter os dados pessoais, um resuminho lá do que você fez em toda a sua carreira. Antes, qual o seu objetivo, né? Qual é a vaga que você está buscando? Ou você coloca a vaga que você está buscando, que é
o que está escrito na oportunidade, né, que você viu lá a vaga, ou qual é o seu objetivo mesmo, gerente comercial, supervisora de logística, tecnólogo, enfermeiro, então isso precisa ficar atento. Então daí você faz uma apresentação, depois da apresentação, a gente tem que colocar lá a experiência profissional, a última empresa ou a empresa que trabalha, com a data de início e do final, e fazer um resumo do que fez nos últimos trabalhos. Até aí tá tudo bem. Se alguém tiver dúvida de currículo, fala comigo pra gente não estender muito esse assunto aqui, porque o que eu quero falar para vocês que é o principal. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, né, quando a gente está em busca da recolocação, a gente precisa lembrar que entrevista de emprego precisa de uma preparação, exatamente igual todo mundo faz para ir num casamento, para ir encontrar o seu namorado ou um seu amigo ou qualquer coisa desse tipo. A gente tem uma preparação antes. E para fazer uma entrevista de emprego precisa também. Vivian, precisa. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas você quer encontrar quer receber o seu sim tão esperado? Vamos ter que se preparar. E essas preparações consistem em quê? A preparação, ela consiste em saber se o meu currículo está atualizado, se ele está correto, se eu estou vestida adequadamente, né? Se eu treinei o que eu vou falar na entrevista. Oi, irmã! Olha lá, o pessoal tá chegando aqui ainda. Muito bem-vindo, muito feliz de ter vocês aqui na live hoje. Obrigada. Se eu estiver muito acelerada, vocês também me deem aí um joinha. E quem estiver gostando, aperta aí o coração. Preciso saber se vocês estão gostando, se o papo tá interessante, tá? Então a gente precisa saber onde fica a empresa, treinar o caminho. Treinar, assim que eu digo, saber qual o ônibus que eu vou tomar, porque eu preciso chegar pontual no lugar, né? A gente precisa treinar muito bem a entrevista. Então você pega o celular, como eu tô aqui falando com vocês, grava tudo que precisa falar, sente se você tá falando rápido, se não tá, se você tá sabendo colocar as palavras corretas, se você tá guardando algumas informações que você precisaria estar falando. Então, isso é um treino. E treino é sempre repetição. A gente tem que fazer isso várias vezes para poder se sair bem nas entrevistas, tá? A gente também precisa dormir bem para a gente poder estar bem preparado para a entrevista no dia seguinte, porque senão chega lá, você está lá esperando, ou o entrevistador, né, o recrutador, tá falando com você sem querer abre a boca, isso também desqualifica o profissional, tá, gente? A gente tem que estar com muita segurança, porque se a gente não tiver seguro, né, se a gente já ir pra entrevista, chegar lá e já sabendo, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Provavelmente você não vai passar, porque se você não acredita em você, nenhum recrutador vai acreditar. Então, todos esses pontos, eles são muito importantes. Se alimentar bem também é muito importante, porque se você come alguma coisa errada, ou que você não está acostumado, errada não, né? Não existe certo ou errado. Mas se você comeu alguma coisa que você não está acostumado na noite anterior e passa mal, você vai perder a oportunidade de estar lá na entrevista. Então, isso também é um ponto muito importante de se atentar, tá? Que mais? O amor próprio, gente. 95% das pessoas deixam de se recolocar no mercado de trabalho por falta de amor próprio. Isso já é comprovado, não é a Vivian que está falando, mas isso é um fator muito importante para a gente estar reavaliando nas nossas vidas, tá bom? Oi, Ti, tudo bom? Seja bem-vindo aqui também na nossa live. Então, esses pontos, eles são fundamentais. A gente precisa se preparar, sim, para essa entrevista de emprego. Por quê, Vivian? Porque a gente se prepara para ir num casamento, a gente se prepara para encontrar um amigo, a gente se prepara para tudo. Por que não eu vou deixar de me preparar para a entrevista de emprego, se é uma das coisas mais importantes para mim nesse momento? Então, eu tenho que me atentar a tudo mesmo, tá? Então, eu acho que neste momento, além de pensar em tudo isso, a gente tem que pensar que a gente tá ali para se vender e a gente tem que estar preparado,
tá? Isso é repetição. Que legal, Lu, que você tá gostando. Obrigada aí pelo seu feedback. Bom, além disso, a gente tem que pensar também nas roupas. Numa entrevista de emprego, a primeira impressão é que fica também. Mas, além disso, eu vou para uma entrevista de emprego e vou com um decote. Ou vou com uma blusa transparente. Ou vou com roupas rasgadas. Isso pode ser um fator que nos elimine também nas entrevistas. Então, Vivian, que tipo de roupa eu preciso usar? Bom, a gente precisa usar sempre alguma coisa que tampe o nosso colo, que não seja transparente, tá? Uma camisa de manga comprida ou de manga curta, dependendo do tempo, né? Nesse momento tá fazendo muito calor, então é melhor a gente ir com uma camisa mais de manga curta. E assim por diante, a gente tem que pensar que a gente tem que estar preparado, principalmente na parte visual. Não ir com roupa curta, não ir com roupa estampada, porque quando... Oi, meu amigo Cabral, tudo bom? Desculpa, gente, eu me empolguei aqui porque tá chegando muita gente legal e importante na minha vida e eu não posso deixar de falar boa noite para vocês. Obrigada pelo prestígio, tá? Então, essas coisas, elas são muito importantes. Por exemplo, se você tá com uma roupa estampada ou com uma roupa que tem uma cor que chama muita atenção, isso vai dar destaque maior para sua roupa do que para você. Então, na hora que você estiver falando com o entrevistador, ele vai ficar reparando na sua roupa inconscientemente do que você tá lá falando de coisas importantes. Talvez um decote, uma roupa curta. Isso são pontos que a gente tem que ter atenção, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, vamos colocando aqui. Se vocês quiserem falar sobre isso, é importante, por quê? Porque isso pode ser um dos motivos que você acaba sendo desqualificado. Teve uma vez, a gente tinha uma filial na empresa que eu trabalho, lá em Recife, e eu fui entrevistar o pessoal. Recife é uma cidade onde faz muito calor. E uma das candidatas chegou de shorts muito curto, como se ela estivesse indo para a praia. Pois é, isso chamou muito a minha atenção, porque eu conversei até com ela e ela falou, mas tá muito calor. Eu falei para ela, só que isso não é que eu tô deixando de entender se você é boa ou não é, mas se você vai receber um cliente aqui na empresa, isso pode te prejudicar, porque você pode até sofrer um assédio, né? E como que você vai sair nessa situação se não tiver um gerente? Então essas coisas a gente tem que pensar muito para depois não ter outro tipo de problema, tá bom? Daí eu vou responder a resposta aqui da Regina sobre o currículo, porque a gente acabou passando e eu acho importante a gente voltar, que você perguntou sobre essa questão dos cursos. Então, Regina, é importante você destacar se estiver dentro do que você está buscando. Se você agora quer mudar de profissão, é importante que você pense quais são o que você tem de importante que você trabalhou na área de vendas administrativa que vai agregar nessa nova função que você vai fazer. Ou se esses cursos de terapia que você está fazendo tem a ver com o que você está buscando no mercado. No LinkedIn é legal para as pessoas saberem um pouco da sua história, mas até onde isso vai agregar para você no que você está buscando da sua recolocação ou até de promoções, tá? Tá respondido? Mais alguma dúvida? Aqui uma pessoa chama Leri Golon, disse que é arquitetura e pretende fazer isso sempre. Eu não entendi a pergunta. Você pode me complementar, por favor, para a gente poder dar continuidade aqui? E a gente vai seguindo, tá? Até aí tá tudo certo? Mais alguma dúvida? Vamos seguindo. O próximo assunto é sobre redes sociais. Quando a gente está em busca de uma recolocação, hoje a maioria dos recrutadores, né, eles acabam procurando referências sobre os candidatos nas redes sociais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta. Se a gente está lá falando que a gente é uma pessoa muito culta, que a gente gosta muito de ler, que a gente é muito família, e daí nas redes sociais está tudo inverso do que a gente disse na entrevista. O que vai acontecer? O que vocês acham que pode acontecer nessa entrevista? A pessoa não vai ser chamada para nem fazer o próximo
passo para o próximo teste, né? Porque ela já foi desqualificada porque ela acabou mentindo ou porque ela acabou entrando em conflito com aquilo mesmo que ela disse. Ou então fica postando muitas coisas que é de opiniões fortes, indo contrário com o que a empresa hoje está buscando. Então essas informações, elas precisam estar muito relacionadas ao que a gente hoje fala realmente, né? Será que o que a gente está falando na entrevista está linkado com o que a gente vem postando, com as coisas que a gente acredita? Então vamos ficar muito atento com as redes sociais, tá? Porque hoje a gente vive no mundo do Big Brother. Então a gente acaba sendo exposto sempre. E os recrutadores usam isso para conhecer melhor o candidato. Então vamos tomar cuidado, assim, muito grande com essa questão, tá? Oi, Sil, boa noite! Beijo pra você. E daí a gente fala muito sobre os sabotadores. Quais são os sabotadores que nos fazem perder a oportunidade de recolocação? Um dos principais que eu já falei para vocês é a falta de amor próprio. Então, se eu estou lá buscando a vaga, né? Se eu estou indo para uma entrevista e eu já fico na minha cabeça, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, isso, o seu cérebro, ele vai acreditar, porque isso acaba sendo inconsciente também, e chegando lá eu não vou me sentir preparado para a oportunidade. E automaticamente isso vai me desclassificar. Por quê? Porque eu vou gaguejar, eu não vou passar as informações corretas, porque até a leitura física que a gente fala no PNL vai mostrar que eu sou uma pessoa que eu não estou acreditando em mim, que eu tenho insegurança e várias outras coisas que vão acabar prejudicando por conta dessa falta de amor próprio. Tá, Vivian, mas como que a gente vai trabalhar essa questão do amor próprio? Pessoal, quem precisa de uma terapia, vamos buscar uma terapia. Poxa, Vivian, mas eu estou desempregado, como que eu vou fazer uma terapia? Tem muitos lugares hoje que você consegue fazer terapia de graça, né? Tem muitos lugares como Cruz Vermelha, como algumas universidades, eles têm oportunidades de poder aceitar pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que têm uma condição que hoje não consegue pagar, eles acabam acolhendo, tá? Então isso pode ajudar muito. Exercício físico também é uma possibilidade, porque a endorfina vai ajudar você a aumentar aí essa questão interna com você mesmo, então isso pode ajudar muito, tá? Meditação ajuda muito também. Existe uma meditação que eu sempre falo nos projetos, que é a meditação do amor próprio, tá? Chama Ho'oponopono do amor próprio. É só vocês escreverem no YouTube que vocês vão conseguir encontrar, e ela é linda, ela é uma delícia de fazer, e toda vez que vocês estiverem fazendo isso, exercício físico, meditação, qualquer coisa que mude o hábito de vocês, procurem fazer pelo menos 21 dias, tá? Para que isso vire hábito, para que o seu cérebro reconheça que isso já faz parte do seu dia a dia, tá bom? Ansiedade. Ansiedade também é um dos principais sabotadores. O que a ansiedade faz? Faz a gente chegar ofegante, faz a gente se perder e esquecer muitas coisas que a gente gostaria de falar numa entrevista. Como que a gente consegue controlar isso? A ansiedade a gente consegue controlar também com meditação, também com exercício físico, mas tem um exercício que ele é perfeito e fundamental e que não requer absolutamente nem tempo e nenhum esforço, que é o exercício da respiração. Então você para 1 minuto em algum lugar, chega no lugar, você está um pouco esbaforido, está com aquela ansiedade muito grande, vai no banheiro, senta num lugar que você sabe que você consegue pelo menos deixar as mãos e os pés livres e faça uma respiração por pelo menos 1 minuto. E é aquela respiração sentida mesmo, inspirando e soltando. Eu tenho certeza que vocês vão chegar na entrevista assim 100%. Por quê? Porque a respiração vai oxigenar o cérebro de vocês e vai acalmar todos vocês, tá bom? Quem tem essa questão de ansiedade pode fazer esse exercício diariamente.
Façam isso e depois vocês vêm aqui me contar o que vocês estão sentindo, como que tá evoluindo, tá bom? O medo também é a parte do amor próprio. Então a gente precisa trabalhar o medo. Vamos trabalhar buscando mesmo leituras edificantes, leituras motivadoras, motivacionais, que nos elevam a nossa autoestima, tá? Pra gente trabalhar muito este medo. A falta de foco também é um sabotador muito, muito forte. O que a falta de foco é? A gente normalmente, quando tá sem fazer nada, vai lá e mexe no celular. Então vamos começar a nos disciplinar muito sobre isso, porque isso pode atrapalhar muito a nossa vida. Então, é assim, eu sei que a rede social ela é muito legal, ela traz muitas informações, vocês estão falando comigo aqui, né? Estão me assistindo na live através de uma rede social, mas para tudo tem que ter o seu momento, a sua hora. Porque a gente está vivendo numa era que a gente está perdendo muito foco. Então isso é muito importante a gente se disciplinar para que a gente possa conseguir aí os nossos resultados, tá bom? Bom, a falta de foco, como que a gente vai trabalhar? É nos disciplinando, nem que seja colocando alarmes ou desligando, escondendo o celular ou criando hábitos de leitura para a gente poder desenvolver melhor o foco, tá? E o foco, como tudo na vida, é um processo. E todo processo, ele precisa ser de pouquinho em pouquinho. Então, a gente tem que trabalhar isso diariamente, tá bom? A falta de planejamento também é um sabotador muito grande. Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista que vai acontecer lá no centro da cidade. Se eu não planejar como que eu vou fazer para chegar, ou qual ônibus que eu vou pegar, ou um Uber, ou carro, a rota que eu vou fazer, eu vou chegar atrasado. Então eu preciso me planejar. Quanto que eu vou gastar, se eu vou precisar de condução, ou se eu vou precisar de tudo. E para tudo na vida a gente precisa de um planejamento. Então, a falta de planejamento é um sabotador muito grande, inclusive na entrevista de emprego, tá certo? Então vamos nos atentar muito a isso. Como que a gente trabalha isso? Se planejando, colocando planilhas, fazendo anotações, lembrando isso sempre para a gente poder ter aí um caminho e uma melhora no nosso dia, na nossa vida, porque o planejamento ele é fundamental para tudo, tá bom? Depois, uma das coisas que eu falo muito é a falta de engajamento. A gente começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina. Então, tudo isso que eu já falei acima, né, que a gente falou nos pontos atrás, eles são fundamentais para a gente poder ter engajamento. Então, eu preciso sempre estar buscando oportunidade, olhando vagas na internet, falando com os amigos, né, se mostrando, indo na fila, conhecendo pessoas, fazendo relacionamentos. Então, a falta de engajamento pode fazer com que você demore mais para se recolocar no mercado de trabalho, tá? E uma outra dica que eu dou para tudo isso melhorar, para o amor próprio ficar melhor, né, para a gente voltar a se amar, além de se abraçar diariamente, de se dar beijo, que isso é muito importante, tem muita gente que nunca fez isso, tá? É a gente fazer o exercício da gratidão. Quem aqui faz o exercício da gratidão? O exercício da gratidão, ele é fundamental para a gente poder ter uma outra visão da nossa vida, de tudo que a gente tem. Então, todo dia, quando eu acordar, vamos escrever alguma coisa pelo que a gente é grato. Eu, por exemplo, sou muito grata de ter todos vocês aqui online comigo, assistindo a minha live, para que a gente possa aí melhorar e levar mais informações para várias pessoas que estão precisando. E a gratidão, às vezes a gente esquece de agradecer porque a gente acordou, porque a gente abriu os olhos, porque a gente, né, tem saúde, porque a gente tem onde dormir, um cobertor quente, porque a gente tem a Vivian que pode estar aqui na live contando um pouquinho do que a gente pode melhorar. Então essas coisas elas são importantes. Vamos começar a fazer o exercício da gratidão. Olha lá, a Lu falou que faz o exercício, a Regina também. Isso mesmo, meninas, eu tenho certeza que a vida de vocês mudou muito. A Natália também está falando que faz, porque quando a gente é grato, a gente começa a enxergar mais as coisas boas do que as coisas ruins. Tá bom? E o positivismo completa tudo isso que eu falei.
a gente tem que ser positivo sempre, né? Olha lá, a Maitê tá dizendo, eu sou grata de Deus ter colocado uma pessoa como você neste momento tão difícil para mim. Um beijo, Maitê. Que bom que eu posso estar contribuindo um pouquinho. Coloca aqui para mim qual é a sua principal dúvida ou sua principal dificuldade para a gente poder entender por que você está com essa dificuldade, com esse desafio de ainda não estar recolocada. Porque daí, quem sabe, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? Então, eu queria finalizar, né? Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, eu tô aqui pra gente compartilhar. Essas são as principais informações que eu acho pertinente. Há uma coisa que eu não falei no currículo, que é importante, além da gente colocar todas as informações, é colocar a parte de que se você teve premiações, destaques, que foi relevante na sua empresa, vamos colocar tanto no LinkedIn quanto no próprio currículo mesmo, tá? Porque quem está nos entrevistando precisa saber quem a gente é. Então, isso é muito importante a gente destacar. Então, se alguém tiver dúvida, coloca aqui. Se está gostando, aperta aí os coraçõezinhos para a gente poder desenvolver mais lives e para a gente estar mais motivados aqui, para a gente ficar com engajamento 100%. E eu quero finalizar falando para vocês que na vida não existe a lei do de repente. Não é de repente que o meu casamento ficou ruim, ou não é de repente que o meu chefe acaba não gostando muito do que eu faço. Não é de repente que as coisas começam a ficar ruins. Oi, prima, tudo bom? Seja bem-vinda. A gente é sempre fazendo muita coisa que a gente faz as coisas dar certo ou dar errado. Então a gente tem que lembrar que tudo é um processo. Então a minha prima acabou de entrar e me fez lembrar que o filho dela deixou de fumar já faz um tempo. E eu acho muito legal que ele sempre está postando que ele já está tantos dias sem fumar, porque para ele é muito importante isso, né? Então não foi de repente que ele parou, está sendo um processo para ele. Isso está sendo muito gratificante. Então, até mesmo para recolocação profissional, né, para a gente buscar, é todo dia a gente se dedicando na frente do computador, enviando o currículo para as empresas. Só que vamos lembrar uma coisa, a gente não pode sair disparando o currículo para qualquer oportunidade. A gente tem que mandar o nosso currículo somente para as vagas que tem a ver com o nosso currículo mesmo, o que a gente está buscando. Porque senão você vai estar se sabotando, você vai achar, poxa, eu mando tanto currículo e não está acontecendo. Então, é muito importante a gente se atentar nisso também. E voltando a falar do de repente, né, é todo dia se dedicando mesmo que a gente vence, que a gente busca uma situação diferente na nossa vida. É todo dia a gente insistindo que a gente quer se tornar uma pessoa melhor, que a gente vai deixar de jogar um papel na rua, no chão, né? Que a gente tem que pensar que tudo isso não é de repente, que as coisas acontecem quanto mais a gente se dedicar. Até mesmo uma recolocação, tá? Então a Maitê tá colocando aqui. Então a principal dificuldade eu acho que é porque você tem 2 filhos e a última entrevista eles ficaram nisso, me enchendo de perguntas sobre eles. Bom, eu não vejo nenhum problema você ter 2 filhos e ser recolocado, mesmo porque seus filhos provavelmente devem ir para a escola, você deve ter aí uma facilidade de ter como uma perua buscá-los, ou alguém que sim, em qualquer situação pode olhar eles para vocês, né? Então isso não pode ser uma dificuldade para você, porque na empresa que eu trabalho eu contrato gente que tem mais do que 2 filhos, né? Então isso não pode, porque os filhos não podem ser um problema. Então tem que ver como que você coloca as informações, como você fala, e se você não está falando de uma forma onde isso pode estar te prejudicando, tá, Maitê? Então é muito importante você avaliar como você coloca. É sempre falar, olha, eu tenho 2 filhos, mas eles vão para a escola, tá o horário, tem quem busca, eu mesma vou buscar, ou tem a perua, eu não sei nem qual é a idade dos seus filhos, mas isso não pode ser um dificultador, tá? Tira isso da sua cabeça que isso é o dificultador. Pode ser que você
mesmo esteja se sabotando, achando que isso seja o problema. Então você precisa estar preparada para a oportunidade, você precisa estar atualizada, que se você tiver tudo isso, não vão ser os seus 2 filhos que vão te atrapalhar, tá bom? Mais alguém aqui tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quero que vocês deixem aqui se vocês estão gostando e também coloquem informações se vocês querem outro tipo de live, tá bom? Eu queria muito agradecer a presença de todos aqui, foi muito gratificante ter vocês. Sem vocês aqui, isso que eu faço, ele não teria sentido, porque graças a vocês que eu pude reinventar a minha história. Então, eu queria agradecer do fundo da minha alma que vocês fazem sempre o meu dia e o meu trabalho feliz. Se alguém precisar de alguma ajuda, além de ter o projeto que acontece todo mês na Obra Social São Judas Tadeu, eu também sou coach, então se alguém precisar dos meus trabalhos, precisar de uma palestra na empresa, eu tô aqui à disposição para vocês. Lu, obrigada pelo seu feedback, eu também tô amando ter vocês aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada por você me achar aqui maravilhosa. Alice, muito obrigada. Oi, Cíntia. Muito obrigada mesmo. Vai ficar mais tempo aí a live, pelo menos 24 horas, mas eu queria agradecer do fundo da minha alma a participação de vocês e que vocês tenham uma excelente noite. E muito, muito obrigada. Obrigada a você, Regina. Um abração para todo mundo e boa sorte. Qualquer dúvida a mais, podem me mandar no inbox, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!